Deus vai virar o teu cativeiro. Escute, eu quero falar aqui sobre algumas coisas que aconteceram com Jó e que acontece com muito de nós hoje. Mas Deus é fiel e vai reverter este quadro. Eu boto este tema simples dizendo os amigos do mal. Por que os amigos do mal? Porque nós vemos que estes amigos que Jó tinha, embora eram pessoas que se consideravam justas, pessoas que se consideravam certas, conheciam os preceitos de Deus, conheciam a palavra de Deus, conheciam os mandamentos de Deus, embora eles fossem crentes, eles não tinham amor e nem a direção de Deus. Preste atenção em algumas coisas que esses amigos fizeram para Jó. Eu quero aqui falar resumidamente em algumas coisas. Primeira coisa, a Bíblia Sagrada diz que Jó é repreendido pelos seus amigos e acusado de pecado. Então veja que a primeira coisa que os seus amigos veem a sua situação, vê a maneira que ele está, a primeira coisa que eles fazem é esperar por 7 dias, passa os 7 dias, então eles começam a acusar Jó de ter cometido pecados. Em segundo lugar, Jó é exortado e corrigido sem estar errado. Então você vê a inclinação desses amigos, entre aspas, de Jó, tentando lhe corrigir, tentando lhe disciplinar, sendo que Jó estava isento desta culpa, mas para eles Jó precisava ser exortado. Em terceiro, Jó é acusado de impiedade. Jó capítulo 15, versículo 17, os seus amigos estão lhe acusando de impiedade, atos de ímpio, comportamentos de ímpio. Então veja, vai prestando atenção e observa que estes amigos de fato não eram amigos. Isto acontece em nossos dias, acontece muito em nosso meio, quando nós não estamos conectados com Deus, mas conhecemos a palavra, estudamos a palavra, estudamos mandamentos, estudamos preceitos divinos, e aí por falta de discernimento, por falta de empatia, por falta de amor, saímos acusando pessoas por causa de algumas situações que elas se... Os amigos de Jó então começam agora a descrever as calamidades dos perversos, dando indireta para Jó. Eles começam a falar que Deus ele pune os perversos, que Deus castiga os perversos, que Deus aborrece os perversos, dando indireta para o seu amigo, entre aspas, dizendo que tudo o que estava acontecendo com ele era porque Deus estava punindo por ser perverso. Então veja que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas eram peritas em acusar, em condenar, em julgar, usando a justiça de Deus de forma totalmente equivocada. Olha, eu continuo aqui dizendo, Eliú, irado contra Jó, e seus 3 amigos, eles estão irados contra Jó. Tanto Eliú e contra seus 3 amigos, diz o texto que eles estão com ira. Jó capítulo 32, eles estão irados contra ele. Sem motivo. Jó não havia feito nada para eles estarem irados com Jó. Então veja, meus irmãos, que isso acontece em nossos dias. Pessoas iradas, sem motivo, sem razão, mas essa indignação que já estava no coração delas, simplesmente foi colocado para fora devido a uma situação. A Bíblia diz também em Jó capítulo 33 que Eliú repreende Jó. Vemos mais uma vez uma repreensão de forma errada. Tome cuidado com esse julgamento precipitado. Tome cuidado com esta forma de observar as coisas. Tome cuidado com esse tipo de atitude usando a palavra de Deus. A Bíblia diz ainda que os amigos de Jó, eles dizem que Jó não tem fé
e não pode escutar a Deus. E ainda dizem que Deus não escuta a Jó. Olha que coisa séria, Jó capítulo 35. Agora vê se isso é coisa de amigo. Vê se isso é coisa de alguém que ama o outro. Vê se isso é coisa de alguém que tem empatia pelo outro. Tá cheio de crentes assim na igreja. Tá cheio de pessoas que dizem conhecer a Deus na igreja. Tá cheio de pessoas agindo de forma injusta, usando a justiça de Deus de forma errada, usando os mandamentos, a palavra de Deus de forma errada. Isto não é amigo. Isto não tem nada de Deus no meio. A Bíblia Sagrada diz em Jó capítulo 42 que Deus muda o cativeiro de Jó e Deus então vai ter com seus amigos santinhos, Deus vai ter com seus amigos certinhos, Deus vai ter com seus amigos corretinhos. E o que acontece? Acontece que a situação de Jó muda de um estado de calamidade, de um estado de tremenda luta, tremendo sofrimento. Deus muda a situação, Deus cura Jó, restaura a sua saúde, Deus dá para Jó a família, os seus filhos muito mais belos, muito mais formosos. A Bíblia diz que Deus aumenta muito mais a riqueza de Jó, tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Mas a Bíblia diz que Deus então agora castiga os amigos de Jó por não entender o processo de Deus, por não entender a ação de Deus. E agora eles iam precisar da oração daqueles que eles estavam julgando estar de mal com Deus. Tome cuidado com teu juízo, com as tuas palavras e com as tuas acusações. Muitas coisas Deus não explica, muitas coisas Deus não fala. E quando Deus não fala e não explica, você não deve tentar explicar e não deve tentar falar. Amém? Que Deus te abençoe. Reflita nesta palavra. Essa palavra tem um alvo, o teu coração, para que você seja uma pessoa que realmente ame a Deus, tenha empatia e não seja alguém somente preparado para condenar, julgar e apontar dedos. Que Deus abençoe.